E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês a verdadeira história do Gato de Botas. O nome original desse filme é La Véritable Histoire du Chat Botté. Ele é um filme francês e seu lançamento mundial foi em 2009. O roteiro foi escrito por Jérôme Deschamps e Masha Makeyev. E a direção ficou por conta deles dois e de Pascal Hérold. E a história desse filme é basicamente a seguinte. Após a morte de um velho moleiro, seus dois filhos mais velhos herdam um moinho, enquanto Pierre, o mais novo, fica responsável por cuidar do gato do seu pai. Porém, para surpresa do rapaz, esse não é um gato comum. Além de falar, se vestir e agir como um ser humano, ele usa elegantes botas vermelhas, que lhe dão poderes mágicos. O felino, então, faz de tudo para que seu jovem mestre, loucamente apaixonado pela princesa Manon, possa conquistá-la. Porém, durante o caminho, eles encontrarão com o infame camareiro do rei, que também deseja se casar com a moça e tomar o trono para si. Bom, o resumo foi dado, então a gente chegou naquela hora em que eu falo um pouco sobre cada um dos personagens mais importantes que aparecem no filme, para ninguém ficar perdido quando eu estiver contando a história completa do Gato de Botas. Então vamos lá. Petit Pierre é o filho mais novo de um velho moleiro. É bastante calmo, quase apático. Ele sonha conhecer a princesa, cuja voz ele escuta todas as manhãs do lado de fora da janela do castelo real. O Gato de Botas é o mascote do velho moleiro que foi dado como herança para o Pierre. É ousado, inteligente e arma as mais inusitadas situações para ajudar o seu mestre e melhor amigo. Princesa Manon é uma moça alegre e espontânea. Sua atividade favorita é dançar e cantar, principalmente se houver um público. Por isso, durante a noite ela se disfarça e vai até uma taverna para se apresentar usando uma máscara. A rainha é uma senhora justa, porém um tanto quanto severa. Na maior parte do tempo ela parece um pouco tonta e sonolenta, não tanto quanto o marido dela. Porém, não é nada boba e não tolera nenhum tipo de mentira. E por fim, o nosso vilão, o Lorde Camareiro. Serve o rei, a rainha e a princesa. Na maior parte do tempo ele os enche de bajulação e puxa-saquismo. Porém, o que deseja na realidade é tomar o trono para si mesmo. Tá quase sempre irritado e gritando com qualquer um que tente se aproximar da família real. Bom, os personagens foram apresentados, então é hora de eu contar detalhadamente a história desse filme. Tudo começa com a narração de Charles Perrault, o escritor do conto do Gato de Botas. Ele nos introduz ao cenário e a algumas das personagens. Je m'appelle Charles Perrault. Témoin d'une histoire incroyable, j'ai décidé de la raconter aux petits et aux grands enfants. C'est l'histoire d'un chat, d'un jeune meunier et d'une princesse. Logo a cena corta para a sala do trono, onde o camareiro entra em fúria, reclamando sobre a princesa. Ele diz que ela precisa de um marido. A rainha estranha o comentário e pede auxílio para o seu bobo da corte, que também não concorda com o camareiro e diz que a princesa só vai se casar no dia que ela encontrar alguém que dance tão bem quanto ela. Mais uma vez o camareiro rebate e diz que ela deve se casar com um rei, ou talvez com um lorde, sugerindo a si mesmo como pretendente. Enquanto isso, na sua sala de dança, a princesa canta e brinca com seus servos. E o mais interessante é que a música que ela escolhe é a melodia da área da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica, só que numa versão mais modernizada. Mais tarde, do outro lado do rio, numa casa acima do velho moinho, o moleiro reúne os seus 3 filhos para repartir os seus bens entre eles. Aos 2 mais velhos, ele dá um moinho, e a Pierre, o mais novo, ele deixa o gato. E diz que o garoto deve partir em andança com ele. Assim que os outros 2 saem da sala, o senhor dá um último conselho ao seu filho, que ele faça botas ao gato e que no futuro ele entenderá a importância delas. E assim como foi orientado, na manhã seguinte, Pierre fez o que o seu pai havia lhe dito. Confeccionou 2 botas de couro vermelho e colocou-as no gato,
que reclamou por um tempinho por causa da altura do salto, mas logo se acostumou com os calçados, revelando que estes lhe davam poderes mágicos. Na manhã seguinte, os irmãos de Pierre preparam-se para a despedida. Mas eles não parecem nada tristes. Muito pelo contrário. Eles tentam enxotar o caçula o mais rápido possível e ainda fazem piada com os sentimentos do irmãozinho pela princesa, cujo castelo fica do outro lado do rio, em frente ao moinho. E enquanto aguarda seu novo mestre, em silêncio o gato presta atenção em cada palavra. Enquanto isso, no Palácio Real, em fúria, a princesa dá a maior bronca no camareiro. Ela reclama sobre uma das suas sapatilhas de dança favorita ter sido roubada. E sobre a incompetência do camareiro por deixar que algum ladrão entrasse no castelo. Mas logo na cena seguinte, a gente descobre que, na verdade, o responsável pelo sumiço da sapatilha foi o próprio Gato de Botas. J'apporte au péril de ma vie un objet très personnel appartenant à la princesse. Ouais. T'es complètement givré. Et toi, t'es amoureux. Alors, qui c'est qu'est tout givré? C'est toi. O gato e o Pierre seguem o seu caminho até chegarem em uma taverna, onde o mascote tenta animar o seu mestre dizendo que ele não é um gato comum. Além disso, ele faz uma promessa ao rapaz, a de que ele conseguirá se casar com a sua amada princesa. Ele está prestes a contar o seu plano, mas a entrada de uma mulher mascarada no local chama a atenção não só da dupla, como de todos os outros presentes. E ela canta uma versão mais agitada de Habanera, canção presente na ópera Carmen. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais, jamais connu de loi. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Ao final da apresentação, a moça se aproxima para cumprimentar o Pierre. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, o gato se coloca entre os dois e tenta dar uma levantada na moral do mestre, enchendo ele de elogios para tentar impressionar a garota. Inclusive citando o amor dele pela princesa. Vous aimez la danse? Ah, pas du tout. Il danse par amour. Il est amoureux. Et vous savez de qui? De la princesse. De volta ao castelo, em uma sala secreta, o camareiro parece estar mexendo com algum tipo de magia obscura. Ele faz doces que, quando ingeridos por uma vítima despreparada, fazem com que ela se transforme num sapo. O vilão planeja transformar todos os pretendentes da princesa em sapos, até que não sobre mais ninguém além dele mesmo para se casar com ela. E falando em pretendentes para a princesa, Pierre e o gato continuam sua caminhada. Um amigo do felino, um macaco chamado Doc Marcel, oferece hospedagem aos dois em sua casa, que fica logo abaixo do castelo de um grande ogro, para que eles possam conversar sobre o plano do gato para unir o pobre rapaz à sua amada princesa Manon. Na manhã seguinte, o gato traz consigo algumas aves que ele mesmo caçou. Mas ele diz para o Pierre que estas não são para comer e que, na verdade, elas são aves reais. O rapaz não entende bem sobre o que o felino está falando, mas ele e o seu amigo macaco parecem estar tramando alguma coisa. O gato então coloca as aves em uma pequena cestinha e diz que vai fazer uma visita para o rei e para a rainha. E usando suas botas mágicas, eles saem disparada pelo caminho. Chegando ao seu destino, ele diz ser o Barão de Gouttière. E após alguma insistência, o mordomo finalmente deixa ele entrar, anunciando a sua chegada ao casal real. O gato entrega as aves em nome de um chamado Marquês de Carabás, que ele diz ser o seu mestre. A rainha convida ele para um baile, para que a princesa o conheça. Mas então ela se lembra de que a garota perdeu as sapatilhas de dança e por isso não compareceria. Utilizando-se mais uma vez da sua esperteza, o gato diz que o seu mestre tem grandes poderes e que ele encontrará a sapatilha perdida. A rainha aceita a proposta, porém ela diz que se o gato aparecer de novo no castelo dela, sem o marquês, que ele será moído como patê e
que a sua pele será usada para fazer novas sapatilhas para a princesa Manon. Com isso dito, o gato é levado de volta até a saída. Enquanto isso, no corredor, o camareiro, emputecido como sempre, pensa em formas de se livrar do tal Marquês antes mesmo que ele apareça no castelo. De volta para a casa do Doc Marcel, o gato dá as boas notícias a Pierre, que agora parece um pouco mais animado com a ideia de conquistar a Manon. E depois de conversar um pouco, o trio decide ir até o castelo do Grande Ogro, onde o macaco vai ensinar o rapaz a tocar o chamado digofone. Du quoi? Du grofane! Grofane, G-R-O-F-F-N. Porém, uma vez lá, eles descobrem que o camareiro tem um acordo com o monstro. O ogro come quantos sapos o Lorde quiser e, em troca, ele lhe fará um doce que o transforme em um cisne. Ele também promete que um dia ele vai entregar a própria princesa para ser devorada pela criatura. E é claro que quando ele escuta isso, o Pierre quer fazer alguma coisa a respeito, mas o gato diz para ele ser paciente. Na manhã seguinte, na entrada do castelo, o camareiro ajuda na distribuição de ingressos para o baile em troca de alimentos. E lá aparecem ninguém mais, ninguém menos que os 2 irmãos do Pierre. A princesa diz para eles que o Lorde está procurando dançarinos para fazerem companhia para ele durante a festa. E sem suspeitarem de nada, os 2 respondem que o irmão mais novo deles é um ótimo dançarino. Durante a noite, na casa de Doc Marcel, o gato tenta animar o seu mestre, dizendo que ele irá ao baile da princesa como marquês, e para isso ele deve praticar para agir como tal. O Pierre parece um pouco preocupado com a ideia, já que ele não sabe agir como um nobre e teme ser descoberto. Ele pensa até em desistir, e isso faz com que o gato entre em desespero, já que ele corre o risco de virar patê se aparecer no castelo de novo sem levar o mestre. Et la chair à pâté, c'est qui? C'est moi? Et les pantoufles, c'est qui? Mais c'est moi! Mais uma vez ele tenta convencer o Pierre de que tudo dará certo. E ele diz que tem um plano para colocar em ação na manhã seguinte, no mesmo horário em que a rainha faz o seu passeio de carruagem pelo rio. A cena então corta pro exato momento em que o felino disse que tudo aconteceria. Assim que a carruagem da rainha passa, o gato corre até ela gritando por socorro. E, curiosa ao rever o Barão de Gouttière, ela decide descer para averiguar a situação. Ele diz para ela que o Marquês de Carabás acabou de ser atacado por ladrões e por isso ele está encharcado e sem roupa nenhuma. A rainha, reconhecendo o nome do Marquês, pede ao camareiro que ele arrume roupas novas para o rapaz e o convida para jantar no castelo, dando-lhe também uma carona. E é claro que o Lorde fica automaticamente puto e tenta impedir que o Pierre aceite o convite. Mas ele acaba levando uma bronca enorme da rainha e finalmente se coloca no seu lugar. Enquanto Pierre segue na carruagem, o gato decide dar uma passada no castelo do ogro, para pedir que o Doc Marcel seja o músico do baile. Porém, o cozinheiro entra no exato momento da conversa e, quando ele vê um felino desconhecido dentro do castelo, ele imediatamente aciona os guardas e uma perseguição se inicia ao som da valsa Danúbio Azul, numa versão modernizada. Um pouco mais tarde, de volta ao castelo da princesa, a família real espera pelos seus convidados. Pierre é anunciado como Marquês de Carabás e entra na sala do trono, acompanhado pelo gato, o Barão de Gouttière. A rainha diz que tem uma boa primeira impressão sobre o rapaz, mas a princesa sente que reconheceu ele de algum lugar. Ele entrega a sapatilha perdida para Manon e, frustrado pelo sucesso do rapaz, o camareiro tenta convencer a rainha de que foi o próprio Marquês que roubou. Porém, mais uma vez, é claro, ele falha. À noite, durante o baile, a princesa procura pelo Marquês. Ela consegue vê-lo do outro lado do salão e se utiliza de um pequeno óculos de mão para observá-lo. O gato fica um tanto quanto curioso sobre a utilização do objeto, já que a princesa parecia ter a visão perfeita. Mas é quando ele decide olhar através das lentes que ele percebe que aqueles, na verdade, são óculos mágicos, que revelam a verdadeira essência daquilo que se observa com eles. Ou seja, a princesa Manon agora sabe que, na verdade, o Marquês de Carabás é o filho do moleiro que ela tinha visto na taverna antes. Em seguida, o gato propõe que Pierre suba em um pequeno palquinho no centro do salão, acompanhado da princesa, para que os dois cantem juntos. Ele escolhe Du des Dandons,
canção presente na opereta La Mascotte. No início, o rapaz parece um tanto quanto desconcertado e envergonhado, mas à medida que a música segue, ele vai finalmente se soltando. E do filme inteiro, essa foi a cena e a música que eu achei mais bonitinha. J'aime bien mes dindons, J'aime bien mes moutons, quand ils font leur doux, quand chacun de fait belle. Durante a apresentação do casal, os irmãos de Pierre acabam reconhecendo ele e de cara caguetam tudo pro camareiro, que fica extremamente feliz, já que agora ele tem provas contra o rapaz e contra o gato de botas. Enquanto isso, na área externa do salão de baile, a rainha conversa com Pierre. Ela diz que soube que ele tem um castelo enorme, até maior do que o dela. E sem que o rapaz tenha chance de dizer qualquer coisa, a monarca simplesmente decide que na manhã seguinte, ela, sua família e o marquês vão partir para fazer uma visita ao castelo do jovem nobre. Ao ouvir a conversa, a princesa fica preocupada com Pierre, já que ela sabe que ele tá mentindo e que não tem castelo nenhum. E além disso, a rainha não tolera mentiras. Ela então revela para ele que ela é a mulher mascarada da taverna e tenta convencê-lo a fazer a mesma coisa, dizer a verdade para a rainha. No final da festa, Pierre conversa com o gato sobre as suas preocupações, já que ele não é um marquês de verdade e, portanto, não tem um castelo para ser visitado pela rainha. O felino responde que tem tudo sob controle e que na manhã seguinte ele teria sim um castelo para apresentar. O castelo do ogro. Então, na manhã seguinte, o gato de botas sai em disparada em direção ao castelo do ogro. No caminho, ele passa por alguns camponeses. E ele diz para os trabalhadores que a rainha vai passar por ali em breve e que se eles derem a resposta errada, vão ser moídos como patê por ela. Sendo assim, quando a carruagem da monarca passa pelo mesmo lugar e ela pergunta a quem pertencem as terras por onde eles estão passando, os camponeses respondem: Ça appartient, c'est au marquis de Carabas. Ça appartient de toujours. Enquanto isso, no castelo do ogro, o gato mais uma vez diz que é o barão de Gouttière e diz que precisa falar com o dono do lugar. E depois de alguma insistência com um dos guardas, o monstro finalmente permite a sua entrada no castelo. Pela segunda vez, a rainha para a carruagem e faz a mesma pergunta de antes para um lenhador, cuja resposta também é: Là, tout ce que vous voyez là, c'est le marquis de Carabas. Oui, madame la reine, c'est bien exact. E ela segue a sua viagem. Porém, dessa vez, o camareiro decide ficar para trás e arrancar a verdade do trabalhador. E como indicavam as suas suspeitas, ele estava mentindo. De volta ao castelo do ogro, ele e o gato têm uma conversa sobre seus poderes mágicos. O monstro diz que não está conseguindo mais controlar suas transformações. E, na tentativa de enganá-lo, o gato sugere que ele se transforme em um rato. Porém, o ogro não é bobo, e ele percebe o truque. E aí... Je suis furieux. Ce chat me prend pour un nigaud. Tu n'aimes pas l'eau, le chat. J'aime l'eau. Enquanto toda essa confusão acontece, do lado de fora, o grupo é puxado para cima, para a entrada do castelo, por uma polia. Assim que abre os portões, a rainha fica deslumbrada com a arquitetura e o tamanho do lugar. O Pierre até pensa em dizer a verdade, mas é interrompido por um dos guardas, que tenta avisar o grupo sobre a confusão que está acontecendo no andar de cima. Mas ele mal consegue falar, porque a sua cabeça está presa dentro da armadura. Para piorar a situação, o camareiro também aparece, acompanhado dos dois irmãos mais velhos do rapaz. Ele se finge de frustrado e surpreso por descobrir a mentira do falso marquês e pensa ter desmascarado Pierre. Só que o jovem consegue contornar a situação, dizendo que herdou o castelo do seu pai, enquanto seus irmãos ficaram com o moinho. No andar de cima, o ogro continua emputecido com o gato. Porém, esperto como é, ele sabia que o monstro só se acalmava com música. E por isso, havia levado a princesa contigo, para que ela cantasse e assim a fera se acalmasse. E a canção escolhida foi a música folclórica inglesa chamada Greensleeves. hélas, mon cœur, vous me laissez.
courtoisie. Et moi, longtemps, je vous ai aimé. Ça, je connais pas. C'est très joli. Compagnie. Agora mais calmo, o ogro conta pro gato sobre a sua frustração em não conseguir se transformar em um cisne. E o felino diz que vai ajudar ele com um dos doces de transformação que ele roubou do camareiro, atraindo o monstro para um armário. E falando no camareiro, quando ele vê o monstro junto com o gato pelos corredores, ele desesperadamente tenta chamar a atenção da rainha para ele. Só que quando ele abre as portas do armário vermelho, tudo que ele encontra são o gato acompanhado de um estranho cisne, no qual o ogro se transformou. E ele fica tão transtornado que ele começa a correr pelo castelo, gritando e confessando tudo o que tinha feito até agora. Ele fica tão maluco que acaba tropeçando nas escadas que o ogro quebrou antes e sumindo depois de rolar degraus abaixo. Algum tempo depois, no dia do seu casamento, a princesa Manon canta em seu quarto enquanto Pierre aprecia sua voz do lado de fora, no seu barquinho, assim como ele fazia quando era só o filho de um moleiro. E o filme termina com Manon e Pierre finalmente se casando e se despedindo dos seus amigos do reino. O camareiro, com medo de confrontar a rainha depois de tudo que fez, comeu um dos seus próprios doces e se transformou num sapo, indo para bem longe junto com o seu antes ogro e agora cisne. E o gato? Bom, o gato decidiu ficar no reino, com a rainha, o rei e, claro, suas maravilhosas botas mágicas. Eu gostei bastante desse filme, eu achei super interessante. Eu achei que essa foi a adaptação mais próxima da história original do Charles Perrault sobre o Gato de Botas. Eu pesquisei sobre as várias versões dessa história e algo que me chamou muito a atenção foi a presença do Doc Marcel, que é um macaco músico. Aqui no Brasil, eu não tenho certeza se o conto é brasileiro, mas existe aqui no Brasil uma história bastante popular sobre um macaco mágico, que é bastante parecida com a do Gato de Botas, na qual esse macaco flautista ajuda um homem chamado Dr. Botelho a se casar com uma princesa. E talvez essa tenha sido uma referência a ele, eu achei bastante interessante. Não sei se foi, mas se foi, isso foi uma coisa bastante interessante e bastante inteligente de se fazer. Eu também gostei da representação que eles fizeram da princesa, que é diferente do que a gente vê normalmente nos contos de fada, né? Ela tem o cabelo curto e castanho, ela usa calças em vez de vestido, ela só usa vestido no baile e no casamento, né? E além disso, ela não tem um corpo com formas muito delicadinhas, muito... realmente delicadas é a palavra. Além disso, a forma como o design e as cores das personagens foram desenvolvidas me remeteram muito ao gênero teatral chamado farsa. A farsa se trata de um tipo de peça teatral com figuras bastante caricatas e que puxa bastante pro lado do humor e do ridículo. Ela pretende provocar o riso sem ter muito uma intenção moralizante, algo didático. E geralmente, como vocês podem ver agora nessas fotos, no teatro de farsa a maquiagem é bem exagerada, tem contorno no nariz e o rosto todo branco. Isso se parece bastante com o desenho feito nessa versão, né, da história do filme chamado A Verdadeira História do Gato de Botas. Tanto até que o diretor e o produtor do filme, o Jérôme Deschamps, ele é um ator e produtor teatral, ele é diretor teatral, então acho que isso contribuiu bastante para ele se utilizar desse gênero para construir o filme. Outra coisa interessante que eu não pude deixar de notar no filme foi o uso das canções presentes em óperas e operetas. Eles fizeram versões modernizadas, né, de certas músicas de óperas e operetas famosas, como a Habanera, que é da ópera Carmen, e a área da Rainha da Noite, da Flauta Mágica. E assim, particularmente, eu não achei tão interessante eles terem dado essa modernizada. Mas talvez isso seja porque eu gosto de música clássica desde pequena. Não conheço todas as outras crianças do mundo, talvez elas não gostem. Mas na cena da Mulher Mascarada, por exemplo, toda a elegância e o feitiço que ela passa, eu acho que ficariam muito melhores com a versão original de Habanera do que com a versão agitada. Ou eles podiam ter feito uma adaptação parecida com a do Amadeus Electric Quartet. Vou deixar o link pro vídeo delas aqui na descrição, da versão delas de Habanera, que mesmo sendo agitada, ainda mantém os aspectos originais da música. E de todas as canções presentes no filme, a que eu mais gostei foi a Duo des Dandons, né, que tá presente na opereta La Mascotte.
Eu achei uma graça essa música, eu achei engraçadinha, eu achei realmente bonitinha. E bom, é isso. Eu gostei bastante do filme A Verdadeira História do Gato de Botas, eu achei interessantíssimo. Foi mais próximo do conto original, foi uma versão diferente do que eu já tinha visto sobre o Gato de Botas. E bom, eu não consegui retirar uma moral da história desse filme como uma lição concreta, mas acho que só a pesquisa que esse filme me levou a fazer para entender sobre o teatro de farsa, óperas e operetas, e eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso e eu acho que essa é a lição que eu tirei desse filme. Eu consegui aprender sobre várias coisas novas e por isso eu amei esse filme de verdade. E eu espero que vocês também tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já tinham assistido, se não. E se vocês não assistiram, aqui no YouTube mesmo tem a versão em português de Portugal deste filme. Eu não achei ela muito legal, mas se vocês quiserem dar uma olhada no filme, eu recomendo essa versão que também é bastante interessante. Muito obrigada por assistirem esse filme. Tchauzinho e até a próxima!